Fala aí, segundo ano, tudo bem? Tudo tranquilo? Pois é, assistiram já o vídeo com a teoria sobre as classes de hidrocarbonetos? Pois é, queridos. Esse vídeo agora vamos resolver 5 questões do material de vocês. Eu pincelei aqui 5 questões bem interessantes, as melhores questões dessa primeira lista de 8 questões que vocês tiveram para fazer, tá certo? E nós vamos resolver agora. Eu quero que você preste muita atenção, porque mais do que resolver a questão, a gente vai estar retomando alguns tópicos do conteúdo. E aí, na semana que vem, nós vamos partir para um novo assunto, que são as funções orgânicas oxigenadas, nitrogenadas, ou seja, precisamos terminar o livro 1A, ok? Então abra seu material, por favor, na página 152. Nós vamos fazer as questões 4 até a 8. Então, começando pela questão número 4. Fala assim: o gingibereno é um alqueno presente no óleo de gengibre. Então, vamos parar aqui. Quando ele fala que é um alqueno, quer dizer a presença de ligação dupla na molécula, tá? Na parte aberta da molécula. Pode ser uma dupla, pode ser várias. Essa palavra alqueno é a mesma coisa que alceno. Eu sei que alceno a gente ensinou como tendo uma única dupla. Mas, se tem duas ou mais duplas entre carbonos, acaba entrando no grupo dos alquenos. Sua fórmula molecular é C15H24. C15H24. Beleza? Sabendo que na estrutura desse composto existe apenas um ciclo, pode-se afirmar que ele possui... Muito bom. Então, as alternativas falam a respeito de ligações duplas. Quantas duplas a molécula teria? Mauro, dá para saber quantas duplas um composto pela fórmula molecular apresenta? Dá para saber. Se ele falar que existem duplas, tá certo? Dá pra gente saber se é uma dupla, duas, três. E aí eu quero que você preste minha atenção, porque essa não é uma questão tão simples assim. É uma questão boa, tá certo? Qual vai ser o nosso ponto de partida? O nosso ponto de partida vai ser a fórmula geral dos alcanos. CnH2n mais 2. Ok? Ah, mas não é isso aqui não, Mauro. 24 não é o dobro de 15 mais 2. Verdade. Mas a gente vai fazer de conta que é. A maneira de a gente resolver esse exercício é partir da ideia de que nós temos um alcano. Então nós teríamos em tese o quê? C15H32. O dobro de 15, 30, mais 2, 32. Beleza. Tudo bem que não é a fórmula nossa. Nossa fórmula é C15H24. Então nós temos uma diferença entre o número de hidrogênios hipotéticos e o número de hidrogênios real. Muito bem. Então, com relação ao número de hidrogênios, nós temos 32 menos 24. Isso dá 8. 8 o quê? 8 Hs a menos. A nossa fórmula molecular é C15H24. Ela tem 8 hidrogênios a menos do que a fórmula, vamos dizer assim, ideal, que seria o dobro mais 2. Beleza. Só que eu quero que você preste atenção em algo. Ele está perguntando quantas duplas. E aí eu quero que você entenda o seguinte. Vamos supor que eu tenho essa molécula aqui, ó. Molécula do etano. Certo? Somente ligações simples, uma cadeia aberta. Se eu quiser fechar essa molécula, se eu quiser unir esse carbono a esse carbono aqui, e com isso formar um triângulo, nós teríamos isso aqui, ó. Concorda comigo? Para eu transformar essa molécula de cadeia aberta numa cadeia fechada, o que eu teria que fazer? Eu teria que tirar um hidrogênio daqui e um hidrogênio daqui.
Concorda? Então toda vez que eu tenho um ciclo, eu tiro 2 hidrogênios. E o texto fala que ele tem um ciclo. Ele tem um ciclo. Então isso significa menos 2 hidrogênios. Eu tenho que tirar quantos? Eu tenho que tirar 8. Só o fato de eu ter um ciclo já significa a retirada de 2 hidrogênios. Só que como eu tenho que tirar 8, eu só tirei 2, faltam tirar mais 6 hidrogênios. Muito bem. Tranquilo. Então vamos pensar agora em relação a ligações duplas. Vamos pensar em relação a ligações duplas. Então, vamos supor que eu tenho isso aqui, ó. O etano. Etano. Se eu quiser transformar o etano no eteno, ou seja, colocar uma dupla ligação, o que aconteceu? Eu tirei um hidrogênio daqui e um hidrogênio daqui. Concorda? Então, para eu formar uma dupla, eu tiro 2 hidrogênios. Então, para cada dupla formada, são 2 hidrogênios a menos. Como eu tenho mais 6 hidrogênios para tirar, porque 2 vieram no ciclo, então quantas duplas foram geradas? 3 duplas. Porque 3 duplas significam 6 hidrogênios a menos. Mais o ciclo totaliza 8 hidrogênios a menos. Então, a número 4, a resposta é a letra B. Esse composto possui 3 ligações duplas. Ok. Questão número 5. Questão número 5, ela trabalha 5 alternativas e em cada alternativa a gente vai ter que analisar para ver o que é correto e o que é falso. Então vamos que vamos. Questão número 5. Vamos testar cada uma das alternativas. E a primeira alternativa fala do metanol. O metanol é isso aqui, ó. Vocês vão ter a aula comigo sobre álcoois. O metanol é o menor álcool que existe. Beleza? Mas isso mais para frente, não percam. Então a letra A fala assim, o metanol apresenta 4 ligações pi. Queridos, quando que eu tenho ligação pi? Quando eu tenho ligação dupla ou tripla entre carbonos. Tem alguma dupla ou tripla, não só entre carbonos, mas ligação dupla ou tripla em geral. Eu tenho alguma ligação dupla ou tripla aqui? Não. Então não tem ligação pi. Então a letra A é falsa. Letra B. O butano e o metilpropano apresentam a mesma fórmula molecular e a mesma massa molar de 58 gramas por mol e por conseguinte possuem iguais pontos de fusão e ebulição? Queridos, eu não vou nem desenhar para poupar tempo, tá? Se você desenhar o butano e o metilpropano, sim, eles têm 4 carbonos e 10 hidrogênios, tá certo? Portanto, tem a mesma fórmula molecular, portanto, a mesma massa molecular ou molar, porém, são substâncias diferentes. Então, toda vez que eu tenho substâncias diferentes, elas são física e quimicamente diferentes. Então, a letra B é falsa. Letra C. Metano, etano e propano são constituintes de uma série homóloga de hidrocarbonetos? Então, vamos lá. Metano, etano e propano. Metano, etano e propano. Met, et, prop. Qual a diferença do metano para o etano? 1 carbono e 2 hidrogênios. Qual a diferença do etano para o propano? 1 carbono e 2 hidrogênios. Preste atenção no nome. Ano, ano, ano. Então são da mesma classe, são alcanos. E a diferença de um para o outro é o quê? 1 carbono e 2 hidrogênios. Então, sim, eles são membros de uma série homóloga. Ah, mas você não tinha falado isso antes. Mas estou falando agora. Então a resposta é a letra C, de coração. Letra D.
Uma cadeia carbônica homogênea é ramificada quando apresenta somente carbonos primários e secundários? Nada a ver. Cadeia ramificada apresenta pelo menos um carbono terciário ou pelo menos um carbono quaternário. E a letra E, a união das estruturas dos radicais orgânicos etil e tercibutil. Então vamos lá. Etil, vamos fazer passo a passo, porque esse é um tipo de abordagem interessante. Tá? Quem é o etil? O etil é isso aqui, ó. Beleza? Quem é o tercibutil? O tercibutil é esse camaradinho aqui, ó. Belezura? Nós vamos juntar os dois. Como que eu junto os dois? Aqui, ó, nas valências livres. Então vamos colocar assim, ó. Aqui está o etil. E aí nós vamos juntar com o tercibutil. Beleza? Tá, e daí? E daí, nós vamos dar um nome, porque ele está propondo um nome no final da alternativa, e está errado. Sabe por quê? Olha só o nome correto. Cadeia principal, 4 carbonos, aqui nós temos as ramificações, são 2 grupos metil, a numeração vai começar pela direita, 1, 2, 3, 4, então o nome desse composto é 2,2 dimetil butano, tá? Não tem nada a ver com o que está na letra E, que ele fala que é 2-metilhexano, nada a ver. Portanto, a número 5 é a letra C. Questão número 6. Diversos produtos tão comuns em nosso dia a dia são obtidos a partir de alcenos, hidrocarbonetos de cadeia aberta que mantêm uma dupla ligação com fórmula geral CnH2n, por exemplo. Plásticos, tecidos sintéticos, corantes e até mesmo explosivos. O eteno costuma ser utilizado como anestésico em intervenções cirúrgicas e no amadurecimento de frutas, mostrando que eles têm importâncias estratégicas para diferentes atividades humanas. Então o texto está falando de alceno. Escreva a fórmula estrutural e nomine oficialmente o terceiro composto da série desse hidrocarboneto. Tô bom. Então, uma questão que fala sobre alcenos. Ou seja, cadeia aberta. Cadeia aberta. Questão número 6. Alceno, ó, CnH2n. Como é uma questão sobre alceno, tem que ter uma ligação dupla entre carbonos. Então eu preciso de pelo menos 2 carbonos. Então o primeiro membro da série é esse cara aqui, ó. O etano. O segundo membro da série é o alceno de 3 carbonos. Que é o propeno. E aí vem o exercício propriamente dito. Porque ele quer saber o quê? O terceiro membro da série. Tá certo? Então o primeiro membro tem 2 carbonos, porque não tem alceno com menos de 2 carbonos. O segundo com 3 carbonos. O terceiro membro tem 4 carbonos. E aí com 4 carbonos você tem 2 possibilidades. A dupla na ponta. Tá certo? Então esse aqui é o but1eno, belezura? E a dupla no carbono 2. Esse aqui então é o but2eno. Beleza? Resposta final. Muito
bom! Vamos para a questão number 7, traduzindo o número 7. A fórmula de um alcano é CnH2n mais 2, onde n é um número positivo. Neste caso, a massa molecular do alcano em função de n é aproximadamente... Muito bom! Então, estamos falando agora de alcanos. Muito bem? Questão número 7. CnH2n mais 2. Mauro, que alcano que é? Um alcano qualquer. Tá certo? Só que ele quer que a gente expresse a massa molecular de um alcano. Bom, para isso eu preciso saber quanto vale o carbono. Carbono, 12 unidades, né? O hidrogênio, 1 unidade. Assunto lá do primeiro ano, né? Da frente A, lembra disso? Mol, massa molar, massa molecular, aquela coisa linda. Pois é, nós sabemos o seguinte, o carbono vale 12. E o hidrogênio vale 1. Então você vai substituir. Quantos carbonos são? N. Mas quanto vale cada carbono? 12. Então vai ficar 12N mais. Quantos hidrogênios são? 2N mais 2. Mas quanto vale cada hidrogênio? 1. Então 2N mais 2 vezes 1 é 2N mais 2. Isso é a massa molecular. Ora bolas, 12N mais 2N dá quanto? 14N mais 2. Essa é a massa molecular. Isso está em que alternativa? Letra D, de docinho. E agora a saideira é uma questão de somatório da gloriosa Estadual de Maringá, Paraná. Assinale as alternativas corretas. Muito bem. Então, questão de somatório, questão conteudista, como toda a questão da UEM. Cada assertiva é praticamente uma questão, tá certo? Então nós temos aqui 01, 02, 04, 08 e 16. Questão número 8. A 01 fala o quê? A 01 fala: a ligação dupla de um alceno é formada por uma ligação sigma mais forte e uma ligação pi mais fraca. A ligação dupla de um alceno. Certo? A ligação dupla de um alceno. Nós sabemos que na ligação dupla, uma é sigma e a outra é pi. Qual que é sigma? É de cima ou de baixo? Não sei, eu não enxergo elétrons. Mas eu sei que na representação didática, 2 tracinhos, uma é sigma, outra é pi. Mauro, é verdadeira 01? É verdadeira 01. A ligação pi é a mais fraca, é a mais fácil de ser rompida. Aí como é que é saber isso? Está sabendo agora. Beleza? É a ligação que faz barulho. Pi. Então a ligação pi é a mais fraca. Próximo. 02. A ligação tripla de um alcino é mais longa que a ligação simples de um alcano? Então olha só, nós falamos disso lá no começo da química orgânica, tá? Ligação simples, ligação dupla e ligação tripla, ok? Quanto mais ligações 2 átomos fazem entre si, mais próximos eles ficam. Então a ligação simples é a de maior comprimento. Depois vem a dupla, depois a tripla. Então é o que? É exatamente o contrário. Então a 02 é falsa. Próximo. 04. No 2-metil-pente-2-eno. 2-metil, olha que bonitinho.
2-metil ó, 2-metil pente 2N. Exatamente esse cara. O que diz o exercício? Todos os carbonos apresentam hibridização sp3? Falei de hibridização também. O que é hibridização de uma maneira fácil? É o código do carbono. Carbono sp3 é o que faz 4 ligações simples. A 04 é falsa. Por quê? Porque nós temos 2 carbonos que são sp2. O que é carbono sp2? Ele faz uma ligação dupla e 2 ligações simples. Então está errado falar que todos esses carbonos são sp3. Todos não. Tem 2 que são sp2. 08. Um composto com fórmula molecular C6H12 pode ser um hidrocarboneto de cadeia cíclica e saturada? C6H12, ou seja, CnH2n. Quando o número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos, você tem 2 possibilidades. Ou é um alceno ou é um ciclano. Então, verdadeiro, composto cíclico saturado. E para terminar essa nossa videoaula, o gás natural é formado principalmente por propano e butano. Ahá! Na videoaula nós falamos sobre o metano. E falamos que o metano é o principal constituinte do gás natural. Tá certo? Então tá errado a 16, totalizando 0,9. Ok, queridos? Então com isso nós fechamos a parte de hidrocarbonetos. Na semana que vem, novo assunto, refaça os exercícios, tá certo? Fiquem antenados, que o Maurão vai continuar sempre postando um vídeo de teoria e um vídeo de exercícios. Forte abraço e até mais!